Isso, então agora a gente vai começar a preparação de toda a parte do nosso sistema para login com o usuário. Tá? Então nas outras aulas a gente viu sobre a liberação de APIs, de endpoints, de acesso a recursos, quando é feita uma solicitação AJAX de um navegador que está em outro local, em outro computador, em outro servidor, não sendo aquele que foi implantado a API. Tá? E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai começar a configuração do Spring Security. Tá? Porque a gente só vai poder acessar as nossas APIs, os nossos endpoints, os nossos métodos do nosso sistema, tudo que a gente está criando aqui, por exemplo, o cadastro de usuário, por exemplo, atualizar um usuário, remover. Você vai poder acessar se for enviado junto um login e uma senha. Mais para frente a gente vai ver sobre o GWT, que é a autenticação por token também. Então, além do token, tem o usuário, senha, tudo isso vai fazer a validação de nossa API. Tá? Por que vai vir a questão do token? Porque quando a gente está trabalhando com o REST, a camada de front do usuário, do navegador ali, não tem uma ligação amarrada, uma sessão igual no JSF, no JSP, igual um sistema MVC, alguma coisa assim. Ele não tem ali amarrado ali, o servidor não tem o controle que aquele usuário está conectado. Então toda requisição tem que ser validado com o usuário, senha e um token, que é um hash, uma sequência, uma senha bem grande, criptografada, que vai validar realmente que você está autorizado a fazer alguma operação dentro daquela API, toda vez que receber. Então eu posso ter vários usuários de vários locais, além de eu liberar um servidor específico, um endpoint específico, uma origem específica, eu ainda posso validar o usuário, senha e ainda validar um token, que é uma chave mais segura ainda. Tá? Então, para a gente começar esse processo, primeiro a gente vai ter que configurar todo o Spring Security, e depois a gente criar toda a parte de validação com token, até a gente quando a gente finalizar todo esse processo daí, aí sim a gente vai poder construir a nossa primeira tela usando as nossas APIs. Então, vai ser mais ou menos aqui umas 4 aulas aí até a gente configurar toda essa parte do Spring Security, que é o framework de segurança do Spring mais usado no mundo em todos os projetos. Depois a gente vai configurar o GW Token, que em cima dessa segurança vai ter mais o GWT, o acesso por token. E aí sim a gente fica livre, a gente construiu toda a segurança da nossa API, aí sim a gente fica livre para criar qualquer tela. Tá? Então vamos lá. Então para a gente construir a parte do Spring Security, a gente precisa primeiro, vamos aqui na classe de modelo, a gente já tem o usuário, tá? Mas a gente precisa de uma classe, dá o botão direito aqui no pacote de model, botão direito, new, class, eu vou chamar de role, tá? Por quê? Vou colocar aqui em minúsculo, role, que é um padrão do Spring. Vocês vão ver que as nomenclaturas, elas começam com role, que significa papéis. Papéis são as autorizações, tipo administração, é um usuário supervisor, é um gerente, é um secretário. Vocês vão ver, vocês vão entender mais para frente. Então, primeiro, por padrão, para vocês já irem se acostumando com a nomenclatura, eu vou criar essa classe com o nome de role. Tá? Para se tornar uma tabela no banco, a gente tem os acessos no banco de dados. Então, para se tornar uma tabela no banco, vou anotar com @entity. Eu já vou dar um nome para essa tabela também, já vou especificar aqui o nome da tabela no banco de dados para ser criado como role. Tá? Eu quero uma sequência também, então eu vou colocar aqui o @sequenceGenerator. Tá? Vou dar um nome para minha sequência no banco de dados. Essa sequência é o que? Ele vai gerar automaticamente o ID, tipo cadastro 1, cadastro 2, ele vai ter uma sequência, como se fosse o CPF de uma pessoa. Tá? Então vou colocar sec underline role. O meu sequence name, que depois eu vou colocar dentro da classe, também vai ser o sec role. E eu vou fazer com que
seja gerado de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, código dos cadastros, e eu quero que inicie com o valor 1. Então ele vai começar com 1, depois o cadastro 2, depois o cadastro 3 e assim por diante, tá? Eu tenho que ter o ID, private, long ID, vai ser a primary key. Toda primary key é anotado com @id. E agora eu vou indicar o meu generator value, que eu vou usar aqui a estratégia generator type.sequence. E qual que vai ser a minha sequência? Eu vou usar aqui o generator, que é o que eu criei aqui em cima, que daí ele vai controlar essa sequência de primary keys aqui para a gente no nosso código, tá? Aqui é long do Java. Eu preciso de uma descrição para o meu acesso. O que ele vai trazer aqui, ó? Nome role. O que é nome role? É o papel dele no sistema. Papel. Né? Exemplo. Role secretário. Né? Ou role underline. Essa nomenclatura, já vão se acostumando com essa nomenclatura, tá? Vamos seguir os padrões. Role gerente, tá? E assim por diante. Vocês já entender o que é um controle de acesso, tá? E para a gente já começar a ativar os recursos nativos já do Spring, tá? Para a gente não precisar criar um monte de código, o Spring ele já tem tudo pronto, então a gente só está implementando isso dentro do nosso sistema, só que a gente vai usar toda a arquitetura do Spring Security por trás. Então a gente tem que, nos papéis, a gente tem que implementar essa classe aqui, ó. Tá? Vamos ver. Aqui, ó, ela não está aparecendo, que a gente tem que colocar as dependências, tá? Quando a gente dá um Ctrl espaço aqui e não consegue achar as classes, é que não está carregada no nosso projeto, tá? Então eu só vou pegar aqui a dependência do projeto. Dependências são o quê? Os jars que a gente tem que carregar desse nosso projeto. Então aqui faltam as dependências do Spring Security. Vou pegar aqui. Deixa eu só achar. Aqui, beleza. Então a gente vai aqui dentro do pool XML. Pool. E vamos aqui achar o final aqui das dependências. Spring Boot Starter, Spring DevTools, dependência. Aí a gente tem que colocar a dependência do Spring Security para ele carregar as bibliotecas do Spring das dependências. Ele vai baixar da internet. Então, ó, essa aqui é a dependência, tá? org.spring framework.security, tá? A mesma versão, segue a mesma versão compatível com o Spring, tá? Salvei. Vamos esperar aqui que o Maven está carregando. Para você embaixo no canto direito vai aparecer ali um Build Workspace, que ele vai estar carregando o Spring Security, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do Spring Security para isso. Acho que acredito que não, tá? Então vamos aqui no Role. Se ele carregou tudo certinho, agora eu tenho aqui, ó, eu carrego a classe, ó, Granted Authority, tá? A gente vai implementar essa interface, tá bom? Tô com muita coisa aberta aqui. Deixa eu só ver. Ó, a gente vai implementar essa interface e daí a gente tem que adicionar os métodos. Ó, adicionar. Ele vai pedir para a gente implementar, sobrescrever esse getAuthority. O que ele faz? Ó, eu vou comentar. Retorna o nome do papel. Papel seria acesso ou autorização. Autorização. Exemplo.
role gerente, no caso, né? Para a gente poder retornar isso, tá? A gente tem que usar a arquitetura do Spring, por isso que a gente vai pegar, sobrescrever esse getAuthority, a gente implementa essa interface, e a gente vai dar um TIS para pegar a gente dessa classe nossa, a gente vai dar um ponto nome role, que é esse nosso atributo aqui. Ele vai carregar automaticamente e dentro da arquitetura do Spring Security ele vai reutilizar essa implementação e quando a gente tiver os usuários e os acessos no banco de dados, ele já vai saber invocar automaticamente essas autoridades aqui e saber identificar qual que é o tipo de acesso, tá? E daí, para a gente finalizar essa parte aqui, tá? A gente tem que dar um botão direito aqui, source, tem que dar um getter setters e criar o getter setters para os dois atributos, tá bom? Tá? Por padrão, se estiver aparecendo essa lâmpada aqui para você, por padrão o Eclipse ele pede para colocar esse serial aqui, também é muito importante sempre fazer. Então, essa primeira parte dessa classe que vai representar os papéis, os acessos dos usuários, ela está pronta. Agora a gente tem que ir para outra aula onde a gente vai preparar a classe de usuário, conectar com essa classe de roles, mapear as tabelas corretamente, tá? Para ir e testar a criação no banco de dados.